Oi, gente. Pois é, o Eduardo Pazuello saiu e nós já temos um novo ministro da Saúde. Esse é o quarto ministro da Saúde durante uma pandemia, entendi. E esse agora, logo na primeira entrevista que ele foi dar, ele chegou e disse: o lockdown não pode ser política de Estado. O lockdown é só para situações extremas. Eu estava pensando, qual é o país que está chegando, já passou de 270 mil mortos devido à pandemia e que está sendo obrigado em várias cidades a ter toque de recolher? Salvador, por exemplo, tem, não é? É o Brasil. Nós vivemos uma situação extrema. Nós estamos, lamentavelmente, precisando do lockdown nesse momento. E a primeira coisa que ele falou foi ser contra o lockdown e dizer que tem que ver a atividade econômica. A atividade econômica tem que ser garantida por um auxílio emergencial nesse momento. As pessoas precisam diminuir a circulação e nós precisamos comprar vacinas em massa. Além de garantir o distanciamento social para a propagação do vírus diminuir, inclusive diminuir a quantidade de mutações que o vírus está sofrendo. Porque nós já temos a variante brasileira e outras mutações podem estar a caminho, o que é altamente perigoso, muito perigoso mesmo. Inclusive, esse vírus está tendo um comportamento incomum, que ele está se tornando mais agressivo a cada mutação. A maioria dos vírus desse tipo, quando eles mutavam, né, eles não se tornam tão agressivos assim. É uma tendência aí a se tornarem menos agressivos. Historicamente tem sido assim. Nesse não. Esse está se tornando mais agressivo e mais resistente às vacinas. Embora as vacinas ainda sejam com a eficácia menor, ainda eficazes contra a variante brasileira. Nós estamos vivendo uma situação realmente dramática, gente. E acho que a paciência de todo mundo com esse governo já passou e muito, né? Não dá mais. O escândalo de corrupção agora chegou na família Bolsonaro, no próprio Bolsonaro, né? E no Carlos Bolsonaro. E a única coisa boa desse médico cardiologista é que ele pelo menos vai seguir a orientação da Sociedade de Cardiologia, né? E que não vai receitar e não vai defender como política de Estado a cloroquina. Isso talvez seja a única coisa boa. E ele defendeu vacinação, que é o básico, enfim. Mas a posição dele em relação ao distanciamento social é preocupante. E, de resto, ele é um fã do Bolsonaro. Um grande admirador do Jair Bolsonaro, que também não depõe muito positivamente sobre ele. Explica por que ele chegou. É uma das explicações, né? Porque ele chegou ao Ministério da Saúde, né? E eu estava pensando, o Roda Viva teve dois epidemiologistas e um infectologista ontem. E eu assisti no Roda Viva e veio essa notícia do Marcelo Queiroga, né? E eu pensando assim, por que um cardiologista? Não, não é de cardiologista que o Brasil está precisando. Nós precisamos de um médico epidemiologista que lida com epidemias. Nós estamos durante uma pandemia. Assim, isso é tão patentemente óbvio. Até um infectologista de qualidade seria aceitável. Mas o preferencial seria ter um grande epidemiologista, né? Uma pessoa assim que tivesse inclusive atuando no estudo e na reflexão sobre a pandemia. Mas isso seria uma prioridade de um governo com o mínimo de compreensão do conhecimento científico e o mínimo de compromisso de utilizar a ciência em favor da população. Não é o governo que nós temos decisivamente. Não é. Nós não temos esse governo. O governo que nós temos é o governo do negacionismo e o governo que continua estimulando aglomerações, continua estimulando não uso de máscara, continua falando contra o lockdown, quando em várias cidades, em vários estados, o lockdown se tornou uma necessidade de saúde pública. Enfim, é o governo que nós temos aí e nós temos que lutar contra ele. A verdade é o que eu tenho a dizer sobre isso, gente. É um absurdo quatro ministros da saúde durante uma pandemia. É um absurdo
a gente não está comprando vacinas, a gente não está investindo em vacinas nossas em grande quantidade. Isso deveria ter sido feito há muito tempo. O investimento científico foi uma das coisas, inclusive, que esse governo cortou, né? O investimento em ciência. Nós nos lembramos do episódio do que aconteceu com o museu, que não é responsabilidade, no caso do museu, o Museu Nacional, apenas desse governo, mas sim um descaso histórico que o Brasil teve consciência que esse governo apenas continuou, não é? Que outros governos continuaram. E nós temos que lutar contra isso. E eu estou pensando em algumas iniciativas aí. Não que eu acredite que essas iniciativas por si só serão suficientes, mas como um veículo até mesmo das nossas frustrações e da nossa intenção de dizer que nós não aceitamos tudo que está aí. E eu espero contar com a ajuda de vocês nessa luta. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. Tchau, tchau, gente.